As primeiras informações que a Maitreya recebeu sobre a sua missão foram dadas na preparação da sua quarta iniciação, também conhecida como crucificação espiritual, e mais exatamente visando preparar o futuro Buda para esta grave provação que se anunciava em seu destino como instrutor do mundo. A solene comunicação da sua missão foi realizada pelos próprios exaltados padrinhos espirituais de Maitreya, através de seu aparecimento diretamente junto a ele, numa espécie de reunião informal em local especialmente preparado. O episódio é equivalente ao da transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor, onde Moisés e Elias também apareceram para Jesus. Havia a necessidade de informar Maitreya, naquela altura, sobre questões acerca do seu remoto passado espiritual e de conscientizá-lo das suas outras missões anteriores. A aceitação dessas revelações era crucial para o sucesso da missão, e mesmo para a superação das elevadas provações em curso. Acreditava-se, pois, que essa manifestação direta dos mestres pudesse ajudar no devido entendimento das coisas. Quais as implicações deste comunicado? Por que isso deveria ser realizado nesta altura? Como Maitreya foi preparado para chegar até este momento? E qual foi a sua primeira reação às grandes revelações que receberá então? Tudo isso será respondido neste vídeo, onde trataremos de um momento crucial na trajetória do Buda futuro, quando adquire consciência de sua missão, de quem ele foi no passado e de quem deverá se tornar doravante. A epifania da transfiguração de Maitreya, com a manifestação dos mestres na preparação da sua quarta iniciação, seria, portanto, apenas o corolário de uma longa assistência pessoal recebida, e que apenas foi crescendo no testemunho de uma jornada espiritual bem-sucedida. O despertar. Maitreya já vinha sendo observado pelas hierarquias há muito tempo. De uma forma sutil, os mestres foram conduzindo Maitreya desde a sua infância, inclusive através de experiências místicas definidas como viagens astrais, prenúncios de evocação religiosa e outras. Algumas vezes foi preciso até intervir mais drasticamente em momentos em que a imprudência da juventude se sobrepôs à voz da razão, colocando-lhe a vida em risco. Depois do seu grande despertar espiritual em Cristo, já que a sua manifestação foi ocidental, como previsto, na aurora da vida adulta, Maitreya decide abandonar uma vida materialmente promissora para dedicar-se exclusivamente à espiritualidade, semelhantemente ao que acontecera com São Francisco de Assis. A partir de então, os mestres começaram a outorgar comandos definidos para orientar os caminhos de Maitreya. Uma breve sentença recebida logo no começo dos seus primeiros estudos espirituais lhe serviria como pensamento semente por muitos anos, e assim rezava: o mundo precisa de mestres. Tal pensamento ajudou Maitreya a tornar-se receptivo à ideia dos mestres, servindo também de ideia subliminar para estimular os passos do jovem Maitreya pelos caminhos da responsabilidade e do serviço à humanidade. Com a chegada do seu discipulado, Maitreya passa a conhecer intimamente, então, os ensinamentos dos seus mentores pessoais. Neste momento, recebe então um decreto que auxiliaria a sua alma a amadurecer para a vida do serviço. Maitreya chamou a essa sentença de palavras de pórtico, a tal aforismo que assim rezava: minha saudação é apenas uma: trabalho. Em nada sou diferente do meu irmão. E se alguém disser que tenho o meu caminho, responderei que então ainda não o encontrei, pois um caminho que seja apenas meu, de pouco me serviria. E é dessa forma que, a partir de então, Maitreya se apresentaria ao mundo, se não formalmente, ao menos através dos seus dedicados serviços à humanidade, afirmando assim, pontualmente, a sua determinação de servir e de auxiliar a todos. E apesar do seu despertar cristão, as suas antigas raízes orientais tampouco tardariam a se manifestar, passando Maitreya a buscar em seguida o conhecimento dos yogas e o caminho de ashrams ou monastérios. Entregou-se então assiduamente às suas práticas e não tardou em começar a realizar os yogas mais avançados.
logo vindo a descobrir também escolas que ensinavam esses conhecimentos a fim de desenvolvê-los devidamente. Com isso, teve o seu discipulado e logo galgou a iniciação solar com o Laurel, considerando que apenas os maiores entusiastas do yoga é que alcançam tal gradação. A partir daí, Maitreya estava preparado também para ser provado nas iniciações maiores, aquelas que somente os mestres alcançam consumar. Antes disso, recebeu, porém, a oportunidade de realizar a sua decisão, como é de praxe nos caminhos espirituais, que na prática significa optar entre seguir evoluindo ou dedicar-se a ensinar os importantes conhecimentos já adquiridos. A decisão. É considerado normal que, após anos de intensa dedicação, solidão e ascese, o iniciado deseje reverter as suas conquistas para a sociedade, para ser capaz de abarcar, assim, maiores círculos de influências. É como descer, pois, a montanha da iniciação, para entregar ao mundo os conhecimentos adquiridos, visando beneficiar a outros mais. O impacto da energia de um verdadeiro iniciado é sempre poderoso, pois um iniciado é como uma usina de vigor e de energias em geral, produzindo fascínio e encantamento, mesmo não sendo ainda um grande iluminado. Na prática, o iniciado estará fazendo a escolha de como investir o grande capital que acumulou em termos de saúde, vigor, inteligência, carisma e conhecimentos. Optar entre uma vida horizontal de prestígio e poder ou uma vida vertical de renúncias e sacrifícios. Uma decisão que, em alguns casos, também pode representar optar entre a loja branca e a loja negra, ainda que muitos prefiram permanecer numa espécie de zona de umbral e desbordar para caminhos cinzentos, criando organizações de sabedoria também medianas. Maitreya compreendeu então perfeitamente o grande futuro que poderia ter nas ciências ocultas. Anos antes já havia angariado grande sucesso como astrólogo, e agora mesmo era reconhecido como um hábil instrutor de yogas avançados. Possuía forte intimidade com as artes secretas, em termos de ritos e de saberes. Recebera iniciações e estivera longamente nos monastérios. Até mesmo o apoio da família possuía àquela altura. Para completar, gozava de uma boa oratória e poder de convencimento. De modo que riqueza, poder e fama anunciavam-se pacificamente nos seus horizontes, por estas vias e outras tantas que Maitreya poderia vislumbrar, como grande mago e cabalista que também era. Não obstante, a sua sina íntima lhe empurrava sempre para adiante. Ele ainda não desejava colher os louros das suas conquistas, porque o espírito de renúncia e de sacrifício sempre fora muito pronunciado nele. Pois é isto que faria dele, no final das contas, o verdadeiro Maitreya, ao invés de ser apenas mais um professor, por mais especial que fosse. Eis que uma loucura divina movia Maitreya a desejar avançar sempre adiante na espiritualidade, de modo que não hesitou em rejeitar algum exótico mundo de sucesso. Novamente, não se tratava de uma iniciativa tomada por voluntarismo ou por pretensão, mas em obediência a uma sugestão existente nos ensinamentos dos mestres pelos quais Maitreya vinha se orientando no período. Todos os grandes passos que Maitreya deu em sua senda espiritual até a sua iluminação foram sempre seguindo os comandos dos seus mestres, seja diretamente ou através dos ensinamentos veiculados por amanuenses. Após esta rara decisão, Maitreya foi conduzido então até um ashram ligado às hierarquias para receber as bênçãos do Rei do Mundo, o qual lhe apareceu para saudar os seus avanços, especialmente agora que consolidados por sua renúncia ao poder, considerado em muitos meios como o maior desafio da vida do iniciado espiritual. A cruz espiritual.
Desta forma, Maitreya foi aos poucos sendo preparado para enfrentar desafios ainda maiores. As pessoas certas foram então colocadas em contato com ele para que pudesse conhecer a perfeição na vida, permitindo começar a despertar aquele centro ao qual ele estava destinado a ativar agora, que é o do coração, pelo qual também se alcança a verdadeira iluminação, considerando então que, em muitos casos, a essência dessa iniciação é aquela do sacrifício, a um grau máximo e irreversível, para que o iniciado venha a encarar o próprio umbral da morte. Havia, pois, toda uma expectativa especial nos mundos espirituais quanto à forma como Maitreya enfrentaria esta difícil iniciação, a qual inclui também aquilo que se pode chamar literalmente como a descida aos infernos. Podemos ter uma noção da dramaticidade deste quadro quando sabemos que, como regra, e tal como os budistas sempre lembram, os arhats que atravessam este degrau invariavelmente morrem durante as suas provações. Sobreviver a isto já representa uma vitória maior e conduz à condição de adepto, com toda a sua gloriosa clarividência. E assim, Maitreya foi inicialmente deixado inteiramente a sós para confrontar frente a frente aquilo que se poderia, sem grandes dificuldades, classificar como a própria manifestação do diabo, com sua quase interminável capacidade de exercer o mal através de poderes malignos. A Maitreya seria determinado agora conhecer intimamente os poderes dos infernos, assombrando-se com sua força e capacidade de fazer o mal gratuitamente apenas por fazer. Com isto, Maitreya começou a padecer intensamente e alguns problemas latentes que tinha eclodiram, desencadeando uma grande cadeia de enfermidades. Maitreya viu-se assim em pouco tempo mortalmente prostrado. Pouparemos, porém, o leitor de maiores detalhes a respeito dos imensos padecimentos que Maitreya sofreu nesta fase da sua vida. Os próprios familiares não suportavam observar à distância as continuadas austeridades de Maitreya para suportar e eventualmente superar todas essas provações. Neste curso, os sinais de Shambhala começaram a ser-lhe mostrados como consolo e anunciação, intensos perfumes de rosa e sinos maravilhosos, tal como a Dakini Urusvati previra poder acontecer. A esta altura, um iniciado comum já teria desfalecido. Porém, Maitreya sempre encontrava alguma forma engenhosa para acessar energias e sobreviver. No momento máximo de penúria energética, por causa das enfermidades acumuladas e dos tormentos que o assolavam, Maitreya entendeu que poderia absorver alguma energia diretamente da multidão anonimamente. Essa situação restabeleceu em Maitreya um forte sentimento de pertença à humanidade, tal como grande humildade e identificação com todos, coisa esta que apenas se fortaleceria após a sua iluminação. A fim de encerrar esta agonia sem sentido, Maitreya passou a ser recebido nos centros especiais de curas dos ashrams internos dos mestres, onde estão acumulados milênios de experiências com excelsas ciências de cura espiritual. Estas experiências seriam capitais para Maitreya adquirir um novo ânimo. Até que finalmente os mestres Morya e Kutumi decidem se manifestar a Maitreya para lhe revelar a verdadeira natureza da sua missão e informar sobre o seu passado. Maitreya possuía já a mais completa intimidade com o espírito e as ideias desses mestres, através das sibilas que eles prepararam para transmitir os luminosos ensinamentos que sedimentaram o seu plano de preparação da humanidade para a nova era. Reciprocamente, os mestres também nutriam por Maitreya a mais profunda admiração, porque ele havia sido, afinal de contas, o estudante que havia alcançado o melhor aproveitamento de todas estas elevadas instruções. A presença desses mestres foi anunciada pelas profecias hindus como dois reis trazidos por Kalki, da mesma forma como o Apocalipse 6:12 fala da chegada dos reis do Oriente, no final dos tempos. Diz o Kalki Purana sobre a vinda do Avatar: nascerei na mansão de Shambhala, tornarei a colocar Maru e Devapi sobre a terra, criarei Satya Yuga e depois de ter destruído a serpente Kali, voltarei para a minha própria morada.
tais nomes, Maru e Devapi, estão associados a dinastias sagradas da Índia, Dharmarajas ou reis de Dharma. Representam, pois, as forças duais do sacerdócio e da realeza, que juntos integram a sagrada sinarquia como essência do governo espiritual do mundo. A revelação. A ideia dos dois mentores está presente em diversas tradições, a crer, por exemplo, em Carlos Castaneda, onde informa da necessidade de haver um mentor para o mundo exterior e outro para o mundo interior. Na história de Maitreya, tudo isto está colocado como os trabalhos do mestre da alma e do mestre do espírito. Moria era o mestre das profundezas, que trazia o ensinamento do coração iluminado. Através dele, Maitreya desenvolvera a sua alma e sedimentara o seu discipulado. Kutumi, por sua vez, era o mestre das amplitudes, que trazia o ensinamento da mente iluminada. Através dele, Maitreya desenvolvera o seu espírito e sedimentara a sua transfiguração. Acontece, então, que Maitreya havia colocado bases muito sólidas para poder aproveitar o melhor destes refinados ensinamentos. Muitos têm ensinado estes saberes sem penetrar em suas verdadeiras profundezas. O diferencial da vocação de Maitreya é que havia colocado bases tradicionais em sua jornada, a partir do seu chamamento interior em Cristo e depois pelos anos de intensos treinamentos em ashrams ou monastérios. Os mestres sabiam, por tudo isto, que Maitreya estava preparado para assumir funções maiores e atravessar daí as iniciações mais avançadas que o qualificariam oportunamente para tal. Aquilo que foi revelado a Maitreya, porém, nesta ocasião, não seria por ele acreditado num primeiro momento. Os mestres informaram a Maitreya que ele havia sido Jesus de Nazaré em sua vida anterior. E observando o espanto de Maitreya, Moria trata de reforçar a questão, fazendo-lhe então esta pergunta retórica: quem mais você poderia haver sido afinal? As palavras do mestre ficaram ressoando na mente de Maitreya por longo tempo, como dotadas de uma força que apenas a própria verdade possui. A aceitação. Após superar a incredulidade do primeiro impacto da revelação, Maitreya começou a compreender o quanto, na verdade, tudo aquilo fazia muito sentido, dada a sua completa empatia com os evangelhos e o seu próprio grande espírito de sacrifício, por exemplo. A existência de Maitreya havia sido, afinal, uma vida de superlativos, desde coisas surpreendentes até coisas inacreditáveis, muitas vezes maravilhosas e outras também insuportáveis, por assim dizer, porém suplantadas através de verdadeiros esforços sobre-humanos de superação. Maitreya tampouco podia negar os tantos paralelos entre a sua história e a de Jesus. Um pré-despertar aos 12 anos, um longo afastamento do mundo no começo da vida adulta e uma cruz aos 30 anos de idade, sem falar do seu desaparecimento após isto, no que corresponderia à longa convalescença que Maitreya ainda iria atravessar em decorrência dos traumas que havia acumulado. Dito em outras palavras, não apenas a vida de Jesus ajudava a explicar a sua própria, como também a vida de Maitreya estava ajudando a compreender os mistérios de Jesus, e quem sabe também de outras tantas encarnações divinas. O fato corroborava, ademais, a afirmação de Blavatsky de que Maitreya surgiria na sétima subraça. A grande esoterista Alice Bailey já havia predito esta realidade para ocorrer já em torno do ano de 1980, que foi quando Maitreya teve o seu grande despertar espiritual, reconectando-se então espiritualmente a Jesus, pois a sua identificação com os evangelhos foi total e absoluta, levando-o a tudo abandonar para seguir o Divino Mestre, como vimos. Apesar de tudo, os mestres estavam sensibilizados, porque mesmo Maitreya, havendo alcançado realizações maiores do que qualquer outro, ele ainda mantinha desta forma a sua humildade, em contraste com tantos que, apesar de pouco haverem realizado,
logo se arvoram em torno de ilusões quanto às suas capacidades. Um profeta verdadeiro não se arroga uma missão. Ele recebe humildemente o mandato dos céus e a partir disso alcança a compreensão do seu próprio destino. Acontece que Maitreya também conhecia bastante bem o espírito do Cristo e sabia o quanto ainda estava longe de tal exaltado ser. Aos poucos, Maitreya foi compreendendo que o Cristo representa um todo, do qual o próprio Buda é apenas o facilitador central, ao modo do cubo de uma roda, que é um símbolo sempre associado ao Dharma. Existe também o Dharma ou doutrina a ser zelosamente observado e a Sangha ou comunidade a ser devidamente organizada. Tudo isto integra o grande espírito budista, que também pode ser chamado de Cristo cósmico ou Vishnu. A verdadeira manifestação do Cristo representa, portanto, um processo bem mais complexo, do qual Jesus foi apenas um pivô central, envolvendo, não obstante, a manifestação de uma missão planetária. De modo que, aos poucos, esta convicção apenas foi crescendo, à medida em que amadurecia a sua nova missão, através da organização de um vasto conhecimento e de outras tantas confirmações importantes, a começar pela própria iluminação que determinaria o começo da sua grande vitória espiritual. A iluminação. Maitreya via assim que poderia haver um sentido em todo este seu padecimento, e com isto recobrou os ânimos, recomeçando a esforçar-se por encontrar uma saída para a sua situação. Intuía que isso deveria ocorrer através do acesso a energias maiores, isto é, pela iluminação espiritual. E assim começou a pesquisar as fontes mais herméticas e confiáveis que possuía, especialmente dentro da literatura esotérica pela qual já vinha especialmente se orientando nos últimos anos, ajudando-o de maneira preciosa a encontrar importantes chaves de iniciação. Até que, ao cabo de alguns meses de intensa experimentação e num esforço maior para sobreviver, conseguiu finalmente realizar certos procedimentos que permitiriam fazer ascender Kundalini. 2 serpentes de fogo então subiram em sua coluna, entrecruzando-se até que se fundiram na altura do coração, quando um grande êxtase tomou conta então de todo o seu ser, e as suas energias pessoais passaram a adquirir uma intensidade imensamente superior. Com isto, as suas curas que almejava começaram a acontecer, além de proporcionar uma plena imunidade aos efeitos dos feitiços, e ele sabia que era somente uma questão de tempo para começar a se restabelecer. Grande foi, portanto, o seu alívio pessoal com esta importante conquista. Na época, Maitreya sequer estimava os benefícios profundos que este processo poderia desencadear para todo o planeta. Porém, os seus efeitos não tardariam a se apresentar também através das surpreendentes transformações planetárias que começariam a ocorrer. Com efeito, as energias de Maitreya seguiam crescendo sensivelmente e cada vez mais. E para celebrar isto, escreveu com júbilo em letras imensas no muro de sua cidade, aquilo que poderia ser a semente de uma nova teologia ou revelação. Deus é o coração se expandindo no espaço.